E aí, rapaziada, última aula do bloco para fechar, para dar aquele soquinho igual o Pelé no alto, falar acabou, igual o Pelé no teto, acabou. Vamos com tudo. Fechar 10. Promessa, 10. Aqui, ó. Nós dois. Quem mais? Só tem você aí, capiroto. Só não olha pra trás que o maluco tá te olhando. Quem é o maluco? É o Di. É o Didi. Quem é Didi? Fala na próxima questão. Vem aí, primeira. Questão 1. A formação de blocos econômicos tem por objetivo criar condições para dinamizar e intensificar a economia no mundo globalizado. Questão linda! Eu falei isso quando estava falando de Mercosul, perfeito? Em todas as modalidades de blocos econômicos, o intuito é a redução e a eliminação de tarifas e impostos da importação e exportação entre países membros. Com base na conceituação acima apresentada, assine a alternativa que não apresentaria como um bloco econômico. A União Europeia é um bloco que existe toda uma interação políticas e leis, como o Mercosul, como Comunidade Andina, que eu já tinha falado, e a Comunidade do Estado Independente seria a ideia lá da onde era a antiga União Soviética. Mas, Johnny, a única que poderia marcar seria C. Olha para mim aqui. Não entendi. Os BRICS não é um bloco econômico. Eles são uma associação, uma cooperativa, onde não existem leis regulamentadas para ser feitas. Existe uma cooperação de um termo que serão as maiores economias do mundo até em 2050, e eles têm a ideia falando assim, se somos as maiores, vamos fazer um processo de integração, vamos criar uma ideia de um grupo que o mundo possa respeitar. E eles estão fazendo isso aí. Dentro dessa ideia você vê a China, que vai ocupar a maior economia do mundo, a Índia também, a Rússia com aquela grande força, tanto no continente asiático como europeu, lembrando da velha e antiga Guerra Fria. E o Brasil com uma referência dentro da América Latina e África do Sul na África. Então a gente vê que é um grupo de países com muito respeito, que tende a controlar a economia do mundo, perfeito? Mas não seria um bloco, seria uma cooperação, beleza? Vem questão 2 aí. Questão 2. Ele vem ali. Trata-se de um país que faz parte do chamado BRICS, que sofreu com uma profunda crise logo nos anos 90. Superando as suas dificuldades econômicas a partir da exportação de combustíveis fósseis. Nesse caso aí que ele está falando do petróleo, perfeito? Que poderia ser gás natural, tá? Apesar de não ser uma nação desenvolvida, é respeitada e temida por muitos países em razão do seu poderio militar. Mano, acabei de falar isso, da ideia da Guerra Fria. Guerra Fria acaba em 89, junto com um período militar no Brasil ali, mais ou menos. Você começa o processo de democratização, lembrando ali do governo Tancredo Neves, que não chegou nem a assumir. Tem um filme muito bom chamado O Paciente, vale a pena tu ver, tá? O país que faz a referência, país que enfraqueceu nos anos 90, durante a Guerra Fria. Um país com grande poderio militar. Pô, o único que poderia ser isso aí seria a letra B, seria a Rússia. Não teria nem o que pensar dentro dessa ideia aí. Vem aqui comigo. A Rússia, ela teve o período da Guerra Fria, onde era disputa no mundo bipolar entre Rússia e Estados Unidos. Um mundo chamado bipolar. Duas grandes potências que se intensificaram a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Então começaram ali mais ou menos por volta de 47 até em 89 com a queda do Muro de Berlim. Durante todo esse período, essas duas potências. Mas quando cai o Muro de Berlim em 89... fim dela em 91, da União Soviética, você viu um enfraquecimento, os anos 90 ruins, mas a partir do ano 2000, você vê o crescimento novamente do orgulho russo através do governo do Vladimir Putin, que vai usar o petróleo, o gás natural e sua política forte estatal para o crescimento e se tornando uma das maiores economias do mundo novamente. Perfeito? Questão free. Vem. Questão free, ele fala... Assinale a alternativa que não corresponde a uma característica presente em todos os membros. Uma característica que não corresponde. Ah, possui amplos mercados consumidores? Sim. Ali você tem mais da metade da população mundial ali conectados, tá? Destaque para China e Índia. Cada uma ali com mais de 1 bilhão de pessoas. Lembrando que o Brasil tem 200 milhões. Eu estou falando de 1 bilhão ao contrário. Diferente. Consolidar ao longo do tempo relativa estabilidade econômica. Estabilidade econômica, não.
Estabilidade econômica quase nenhum país tem, muito pouco. São poucos países que aquela ideia de estabilidade de uma economia estável. Todas têm seus altos e baixos. C, são países emergentes em fase de crescimento social e econômico. Pô, isso aí tá falando aí, ó. Verdade, verdade. C, são países emergentes em fase de crescimento, certo? De mão de obra e matéria-prima disponível em grande quantidade. Perfeito, perfeito a D. Então A tá certo, a B tá certo. A estabilidade, os BRICS, lembrando, foi um termo criado em 2006 por conta do crescimento econômico desses países. A África do Sul vai surgir ali depois de 2010 ali, com o fortalecimento dele no cenário internacional. Então, o único que não tem a ver seria elevado desempenho nos índices de desenvolvimento humano, o famoso IDH. Eles não possuem o IDH elevado, são muito baixos, tá? A questão social ali é muito precária. Eles são ricos, mas a igualdade social é muito baixa. Beleza? Vem aqui, questão 4, penúltimo. Você está acertando tudo que eu sei. Você está aqui conectado, você está aí escutando, deve estar no trem, está no carro, está no curso, está em casa, não importa onde você vai estar. Você vai acertar a próxima questão, quer ver? Chama 4 aí, chama For. Questão 4. O G20. G20, quem é G20? Porra! É um grupo que reúne os países do G7, os países mais industrializados do mundo. A União Europeia e os principais emergentes, como a gente falou, que ali o termo BRIC não é só eles que são os países emergentes. Existem outros países emergentes, mas dentro dos países emergentes, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul ganham o maior destaque. Por isso que tem a Arábia Saudita, que é um país emergente, a Argentina, a Austrália e a Coreia do Sul, Indonésia, México, Turquia, são países emergentes, emergindo do nível de subdesenvolvimento para desenvolvimento, tá? Esse grupo de países vem ganhando força nos fóruns internacionais de decisão e consulta. Entre os países emergentes que formam o G20 estão os chamados BRIC, olha o termo aí, termo criado em 2001 em referência aos países que, eu acabei de falar isso aí, mano, caralho, o único que eu poderia ser, o qual surge esse termo, em 2001 refere-se ao quê? O que esses países têm em comum? Tanto que não tem a África do Sul ainda, tá? O que tem em comum eles? Apresentam característica econômica promissora para as próximas décadas? Perfeito. Perfeito, não tem nem o que falar. Possui bases tecnológicas mais elevadas? Não, tá de sacanagem, né? Apresenta índice de igualdade, apresenta diversidade ambiental suficiente? Parei. Possui similares culturas? Não, parei. A única que poderia ser seria A. Nem que você tentasse, não, não sabe. Mano, não tem que o entender, beleza? Vem a questão 5, para fechar com bloco, para tu gritar, mãe, fechei! Vem questão 5. Questão 5, sobre a formação do BRIC. BRIC, o termo BRIC foi criado pelo economista Jim O'Neill, do Goldman Sachs, de 2001, para descrever o crescente poder das economias no mercado emergente, perfeito? Aí ele fala ali, em 2001, aí vem aquela parte do texto, em 2000 a participação era de 7,2%. No mesmo período de comparação e exportação, o grupo saltaram para 451 bilhões de dólares para 1 trilhão e pouco. Caralho, muita coisa, né? Isso é uma reportagem da revista Veja. Marca alternativa que apresenta todos os países que compõem o BRIC. Dentro desse caso aí, ele está falando do período de criação lá, o termo, beleza? De 2001. Esse economista ele é um dos maiores bancos de investimento. Ele criou, ele falou uma economia e falou assim, as maiores economias seriam a inicial de cada país, BRIC. Eles vão dominar a economia do mundo. Quem são esses países? A gente já falou 1000 vezes que é para tu acertar que seria a letra B. Brasil, Rússia, Índia e China. A A tá Bangladesh, já parei enruando, porra, tá de sacanagem. A C tá falando ali, Indonésia. Indonésia é uma das economias muito fortes, mas não entra. Canadá tá de sacanagem. D, Bulgária, Reino, meu irmão, joga tudo fora na D, na E também, não quero nem saber. Essa aí tá de brincation. Essa aí é para soltar o grito e falar assim, acabou! Acabou não, falta só mais 5. A gente vai agora contando 5, 4, 3, 2, 1 e tu vai sair da cadeira, tu vai chorar, tu vai lembrar de um filme, né? Vai fazer uma retrospectiva, beleza? Te espero na próxima, beleza? Vai lá trocar teu óleo que eu te aguardo, sargento.